Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje vou dar uma dica para vocês, falar um pouquinho sobre a diferença entre o merge e o join. É uma coisa assim que dificilmente a gente acha aí procurando na internet. Qual que é a principal diferença entre esses dois, né? Quando eu devo fazer um merge ou quando eu devo fazer um join. Então na dica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Antes da gente entrar nesse assunto, pessoal, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha aí, se inscrevam no canal, apertem no sininho aí para vocês serem notificados dos novos vídeos que nós estamos postando aqui. Que a nossa ideia é promover, né, esse vídeo e levar esse conhecimento para outras pessoas também, tá? É, o nosso objetivo aqui nem é a questão monetária e sim levar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho desse nosso dia a dia para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas a nossa vivência, né, no dia a dia com esse tipo de situação, lidando com aplicações do dia a dia, com problemas de negócio do dia a dia, né? Então, se não gostarem do vídeo também, pessoal, pode pôr um like aí. Só deixa uma sugestão pra gente do que a gente pode melhorar. É importante que a gente saiba, né? Para que nos próximos vídeos a gente melhore o nosso conteúdo e a nossa qualidade, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas e quiserem algum conteúdo específico sobre algum tema específico, escreva aí na descrição do vídeo. Coloquem aí que a gente vai, à medida do possível, a gente vai lendo, vai gravando os vídeos e postando aí para vocês, tá? O próximo vídeo que a gente vai postar, a gente vai falar um pouquinho, eu vou só adiantar aqui, dar um spoilerzinho, a gente vai falar sobre chatbots com Python, como a gente criar um chatbot com Python, conceito e como a gente criar um, tá? Então fiquem ligados aí que vai vir bastante coisa boa a seguir, tá bom, pessoal? Vamos lá. Join versus merge. Vamos lá. Vou conceituar para vocês aqui no PPT, depois a gente vai lá para programação, né? A gente vai lá para o código. Então tá, vamos lá. Eu vou seguir aqui. Bom, uma introdução, né? Que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Aqui tem um errinho na minha apresentação, aqui é a estruturação, né? Quando a gente está trabalhando no dia a dia, a gente está lá trabalhando com uma base de dados, tudo. Geralmente, quando a gente vai fazer um processo de ETL, não precisa ser aquele ETL bruto, né? Mas aquele ETL mais simples, que seja pegar uma base, olhar se tem alguns campos com problema. Aí eu tenho uma outra base que eu preciso relacionar essas informações e para trazer, sei lá, uma coluna de uma outra tabela. Vou dar um exemplo. Dentro de uma tabela de empregados, que é o exemplo que a gente vai usar aqui, uma tabelinha que eu criei, eu tenho os cargos. Então eu quero trazer esse cargo que é de outra tabela através de uma chave. Então é algo que acontece no nosso dia a dia e quase que o tempo todo. A gente precisa fazer um relacionamento entre duas tabelas para trazer uma informação que a gente precisa, tá? E um ponto importante, qual tipo de join que eu utilizo de acordo com o problema que eu tenho, né? Essa pergunta quem pode responder somente são vocês que vão estar lá no dia a dia com a informação, e aí vocês vão saber qual que é o tipo de join que vocês vão conseguir usar ali. Por exemplo, aqui a gente tem 4 tipos, certo? Eu estou mostrando para vocês aqui 4 tipos de join que nós podemos fazer dentro do SAS. Temos o left, temos o winner, temos o right e temos o full join. Nas sequências é winner, left, right e full join, certo? Quando que eu vou fazer um full join? Quando que eu vou fazer um left join? Quando que eu vou fazer um right join? Isso vai depender muito da forma como eu preciso trazer essas informações para a minha tabela principal, através da minha chave. Geralmente, eu, por exemplo, no meu dia a dia, utilizo muito mais o left join. Então eu mantenho a minha tabela da esquerda e só coloco os dados da minha tabela B ao lado da minha tabela que já está à minha esquerda, certo? Geralmente eu utilizo isso. Uso o inner join em que situação? Quando eu preciso somente daqueles dados onde eu não preciso das informações que
eu não tenho na chave, por exemplo. Eu tenho na minha tabela que está à minha esquerda, eu tenho uma chave lá, sei lá, eu tenho a chave 10 aqui, não tenho na minha tabela B. Então, nesse momento, eu posso usar o inner join, se para mim não vai fazer diferença se eu não trazer os dados que eu não tenho na minha tabela B. Só o que realmente eu consigo dar match. Por isso que ele faz, ele pinta aqui ao meio, né? Que é somente o relacionamento entre as duas tabelas, tá? O left join, como eu havia dito a vocês, eu mantenho a minha tabela à esquerda e trago somente os dados da minha tabela da direita e coloco as informações aqui na minha tabela da esquerda, tá? O right join, contrário do left join, mantenho a minha tabela da direita, certo? E só puxo as informações da minha tabela da esquerda aqui ao lado da minha tabela que está à minha direita, tá bom? Nós vamos ver algumas variações deles utilizando tanto a ProcSQL dentro do SAS quanto também o merge, tá? Tem sim uma diferença aí de performance, tá? E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Uma das principais diferenças que eu consigo classificar entre os dois. Dentro do merge, eu preciso classificar a minha base antes de eu fazer o cruzamento. No ProcSQL, eu não preciso. Eu simplesmente coloco os meus campos de ID e ele já vai automaticamente fazer a classificação para mim, tá? O relacionamento do merge, ele é linear, por isso que eu preciso classificar ele antes, porque ele vai vir linha a linha, certo? E vai vir fazendo relacionamento entre as tabelas, certo? No ProcSQL, a gente tem o que a gente chama de produto cartesiano, né? Isso não é um conceito só do SAS, tá? Isso acontece até mesmo se eu estiver trabalhando no ProcSQL, no SQL Server da vida ou qualquer outra ferramenta que eu esteja usando a linguagem SQL. O que ele faz? Ele vai pegar a minha primeira linha da minha primeira tabela e procurar e fazer várias combinações com a minha tabela B. Ele chama isso de produto cartesiano. Ou seja, ele pega e gera tenta fazer todas as combinações possíveis daquela chave na minha tabela B. Certo? Isso muda um pouquinho quando eu estou trabalhando, por exemplo, com o inner join usando o alias on, por exemplo. Quando eu faço isso lá, ele vai sim pegar a minha tabela, onde eu tenho a minha primeira chave, vai procurar todas essas informações aqui na minha tabela B, porém ele não vai fazer todas as combinações possíveis, ele vai selecionar somente aqueles dados da minha primeira chave. Ele não vai tentar fazer várias combinações com várias chaves que não são. Ele já vai diretamente puxar somente aquelas informações que eu tenho na minha tabela B, certo? Diretamente. Isso quando eu estou falando de um inner join. Quando eu estou falando de um left join ou um right join ou um full join, aí é diferente. Ele realmente faz toda essa parte todas as combinações possíveis e depois ele usa esse meu keyword que é o meu left join ou o meu right join e puxa somente as informações que eu tenho, as informações que são combinadas, tá? Uma outra coisa, as variáveis quando eu estou fazendo merge, as minhas variáveis chave, elas têm que ter o mesmo nome, certo? Se elas não têm, por exemplo, o que a gente costuma fazer, às vezes a tabela B não tem o nome da chave não está o mesmo nome da minha tabela A, por exemplo. Então eu dou um rename lá na variável antes que ele execute um merge. Eu mostro isso para vocês no código, vai ficar mais claro, tá? No SQL, no ProcSQL, no SQL já não é mais, isso já não é necessário, tá? Eu não preciso fazer essa parte do renomear as variáveis, eu só preciso sim ter tipos iguais, assim como também no merge. O tipo da minha variável tem que ser igual. Eu não posso pegar a minha tabela com o meu ID que está como caractere e coloquei o ID da minha tabela B está como numérico. Ele vai dar um problema para mim, vai me dar um erro informando que os tipos são diferentes, tá? Para o merge, ele não me diz se eu tenho um limite de registro de tabelas que eu posso fazer merge, certo?
No SQL, no ProcSQL, no ProcSQL do SAS, na versão 9.1, antes da release do Service Pack 3, eu conseguia fazer até 256 combinações ao mesmo tempo. A partir do Service Pack 3 para frente, eu só consigo fazer 32 combinações ao mesmo tempo. Isso quando eu estou falando de um inner join, por exemplo. Quando eu estou falando de um left join, full join, um right join, ele faz essa combinação sim de todas essas tabelas, mas ele vai fazendo de duas em duas. Então ele não vai pegar todas e fazer ao mesmo tempo. Então ele vai fazer as duas, depois mais duas, depois mais duas. Ele não faz todas de uma vez, tá? Vamos lá. Tá. Formas que eu tenho de fazer um relacionamento entre duas tabelas. Eu listei essas formas aqui. Talvez se existir mais alguma, se eu localizar mais alguma, eu volto com vocês aqui e atualizo isso. Mas basicamente o que a gente consegue fazer aqui: merge, join, fazer o relacionamento com a proc format usando o hash. Hash é um conceito novo aí, né? Que a gente consegue fazer o relacionamento. Não é um conceito novo. Ele já existe há bastante tempo, mas ele é pouco utilizado, porque poucas pessoas conhecem e sabem utilizar o hash. Só que ele é muito legal para fazer relacionamento em tabelas, porque eu trabalho com dado e memória. A única limitação que eu tenho é a memória do meu servidor. Mas se eu tenho um servidor legal, e claro, você tem que ter uma consciência para poder trabalhar com hash, né? Eu não vou jogar uma tabela de 1 bilhão de registros dentro de um servidor que eu sei que não tem a capacidade para processar isso. Vai dar um erro. O hash vai dar um erro de memória suficiente, certo? Mas se eu tenho ali uma tabela que ela é suficientemente grande, por exemplo, dentro de uma estrutura legal, eu tenho uma tabela de 90 milhões e eu vou fazer o cruzamento com uma outra que tem, sei lá, 10 milhões, eu consigo fazer esse relacionamento. Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre esses relacionamentos, como eu utilizar o hash, o que é o hash e como utilizar ele, tá? E aí vocês vão entender como é que a gente consegue trabalhar com hash e tomando cuidado também com essa questão de não estourar a memória do servidor, tá bom? E temos também cruzamento que a gente consegue fazer através do array. Todos esses caras aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então não se preocupem, que não nesse vídeo, mas eu vou fazendo vídeos gradativamente falando sobre cada um deles com mais detalhe e com todos os detalhezinhos que cada um deles tem, tá bom? Vamos lá no código, eu vou mostrar para vocês. Então eu tenho aqui, eu vou usar o meu SAS Studio, tá? Eu criei aqui 4 programinhas, cada um representa um join aqui. E o meu dados, eu vou abrir esse programa aqui. Ele já me trouxe aqui a tabelinha que eu criei. Eu criei aqui 2 tabelas, tá? A primeira tabela que eu chamei de empregados e a segunda que eu chamei de cargos. Vocês podem ver aqui, na minha tabela de empregados, eu tenho muito mais dados do que a minha tabela de cargos, certo? Só para você, quando a gente fizer os cruzamentos lá, vocês entenderem cada um daqueles join que a gente tem. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no meu fluxo e vou vir aqui, ó, meu primeiro, o inner join, certo? O que é importante aqui, vocês vão ver que voltando um pouquinho na questão da performance, quando eu estou trabalhando com uma tabela, por exemplo, de 90 milhões de registro, o meu merge vai performar muito melhor do que o meu ProcSQL. Por quê? Eu não estou fazendo nenhuma ordenação aqui, não estou especificando nada, mas como eu estou fazendo uma classificação, automaticamente o ProcSQL ele vai fazer essa classificação para mim, tá? Ele vai fazer a classificação e depois vai pegar e puxar e vai fazer o relacionamento através da minha chave ali. Aqui eu estou usando uma procedure que é nativa do próprio SAS, ou seja, ela tem um engine aqui que faz com que ela processe mais rápido. Eu tenho várias outras opções aqui dentro da minha proc sort que eu consigo trabalhar e fazer com que eu consiga que ela simplesmente rode ou rode um pouco mais rápido.
consigo usar aqui a função que é o sort size. Aqui eu faço a limitação da memória, tá? Quando eu uso o sort size. Então eu falo que eu quero usar 4 GB de memória para poder trabalhar com a performance desse hash, certo? Só que o que acontece? Quando eu faço isso, é 4 GB que ele vai usar, desde que eu tenha esses 4 GB disponível no servidor. Porque se eu não tenho, ele não vai usar 4 GB, ele vai usar o que eu tenho disponível, tá? Eu consigo trabalhar também com tag sort, que é um outro comando que eu tenho aqui. O tag sort, ele não vai usar memória, sim disco. Então, eu demoro mais para fazer o proc sort, ele vai fazer dependendo do tamanho da minha tabela, mas eu garanto que ele vai conseguir concluir a minha tarefa de classificação, tá? Por que eu falei que quando eu estou trabalhando com uma tabela, por exemplo, de 90 milhões de registros, vou cruzar com uma outra tabela, sei lá, de 90, o ProcSQL, o proc sort, junto com o merge, vai performar melhor. Como eu disse, ele tem um engine que vai fazer com que esse cara rode mais rápido, certo? E uma vez que eu tenho a minha tabela classificada aqui, certo? Uma vez que eu tenho minha tabela classificada aqui, lembra que eu falei que aqui quando eu faço o merge, ele é linear, então ele classifica as duas chaves, coloca ela na mesma forma e vem linha a linha. Então, no ProcSQL ele demoraria, sei lá, umas 2 horas para fazer isso, 1 hora, tô chutando alto, tá? Aqui, para fazer esse join, ele demoraria mais ou menos, chutando alto, uns de 20 a 30 minutos, certo? Claro, você tem que contar também com o proc sort. Digamos que o proc sort ele demora, sei lá, uns 40 minutos. Demora mais 30 minutos aqui. É um exemplo, lógico. As 2 horas que eu gastei aqui já não dão, né? Eu tenho uma performance bem melhor aqui dentro do meu merge, certo? Quando eu estou trabalhando com tabelas pequenas, tabelas, por exemplo, de 100 mil registros, acho que 100 mil ainda o merge ainda performa melhor, mas sei lá, 10 mil registros, 30 mil registros, o ProcSQL ele se faz performar melhor do que o merge. Ó, eu vou rodar todo esse programa aqui, beleza? Tá vendo que ele trouxe aqui todos os meus cargos. Eu fiz um inner join, meu primeiro tipo de join ali, né? Fiz o inner join e ele fez também o merge, tá? Então tenho as duas opções aqui no meu código. Então tenho tanto o join aqui quanto o merge aqui, né? Então ele classificou e fez o join e o merge. Vamos olhar o log. Eu olho o log aqui, o que eu vejo que o ProcSQL ele demorou 1 segundo para fazer todo esse cruzamento. Quando eu olho para o merge, ele demorou 1 segundo aqui para fazer essa classificação. Ele não demorou nada para fazer essa classificação aqui da segunda tabela e demorou 2 segundos para fazer o merge. Isso aqui é o que eu estou mostrando para vocês, que quando eu trabalho com poucos dados, faz muito mais sentido eu usar um join do que um merge, tá? Eu não tenho nenhuma tabela grande aqui que eu consiga fazer isso para mostrar para vocês a diferença. Eu vou voltar ainda como a parte 2 desse vídeo, vou criar uma tabela aqui, uma tabela bem grande, onde eu vou conseguir fazer esse relacionamento e mostrar para vocês exatamente essa diferença de performance, tá? Mas basicamente quando eu estou trabalhando com uma tabela muito grande, se eu estou entre a ProcSQL para fazer um join e o merge, faz mais sentido eu fazer um merge do que usar um join no ProcSQL, tá bom? Ainda mais se eu tenho campo calculado aqui, que aí demora um pouquinho mais para fazer esse processamento, tá bom? Esse aqui foi o inner join que a gente fez. Como eu disse a vocês, o que ele vai fazer? Ele vai lá na minha tabela, vai pegar minha tabela A, vai na minha tabela B e vai puxar somente onde eu tenho aquela chave. Ele não vai fazer não vai criar um produto cartesiano olhando todas as chaves.
tentando, olhando toda a chave, pegando a primeira chave, fazendo combinações com várias outras. Não, ele vai pegar a primeira chave e aonde essa chave está na tabela B, tá bom? Esse aqui ele vai fazer com o inner join. Vamos lá, vamos para o nosso segundo, vamos para o left join. Vou rodar tudo também. Ele vai sobrescrever minha tabela que eu não mudei o nome aqui. Eu não mudei o nome. Deveria ter mudado, só mudei aqui em cima. Vou mudar aqui agora. Vamos mudar o nome, vamos pro left aqui. Eita, nós. Aqui, left. Cria a tabela left. Aqui. Empregados, tudo. E a gente cria a tabela left aqui. Beleza. Vamos rodar esses caras todos. E aqui no comentário. Vamos colocar também como left. Vamos executar. Beleza. Você pode ver quando eu fiz o left join. Na minha tabela A, como eu havia mostrado para vocês aqui em dados, eu tenho muito mais informações do que na minha tabela B. Eu tenho algumas chaves a mais aqui. Então eu tenho a chave 8 e a chave 9, que é o Ivan e o Durval. São os dois caras que eu tenho a mais na minha tabela A, que eu não tenho especificado cargos para eles aqui. Tá? Então vamos supor que, sei lá, os caras entraram e não sabem formatar embora. Pô, você não tem cargo. É uma brincadeirinha. Vamos lá. Voltando aqui no join, vamos voltar aqui no left. Beleza. Eu não tenho cargo para esses dois caras, logo eles não vão aparecer aqui para mim, tá? Vamos olhar o log. Vamos ver. Demorou nada para processar isso. E quando eu olho pro merge, eu tive a mesma performance. Tive a mesma performance do que o ProcSQL. Ou seja, claro, ele demorou nada porque eu já tenho essas tabelas classificadas. Então ele vai olhar aqui, já está classificado por ID, então ele só vai vir para o merge. E aí você vê aonde que o próprio merge ele pode ter uma performance melhor dependendo do tamanho da tabela que você está trabalhando, tá? Vamos para o próximo. É o right join. E como eu não mudei, eu vou mudar aqui agora. Então vou colocar right join aqui. Vou mudar aqui também. Right join. Certo? E eu não mudei, acho que essa parte aqui lá no left, mas depois eu mudo. Right e aqui. Aqui também. Right join. Beleza? E vou executar esse cara. Se eu não errei nada, eu tenho ele aqui. Beleza. Minha saída. Right join, ele fez aqui para mim. Certo? Deixa eu ver. Join merge. Tá aqui. Right join. Deixa eu olhar uma coisa nesse código. B. Right join. A e B. Beleza. Então eu tenho aqui. Só que quando eu fiz isso, tem alguma coisa errada aqui. Ele fez o right join. Deixa eu ver uma coisa. B e A. Vou rodar só esse cara. Deixa eu ver uma coisa. Não, isso não faz sentido. Se B é igual a 1, right join B, é isso. Tá, claro. Tá certo. Por que que ele trouxe aqui
somente a minha chave não trouxe os outros dois, porque eu estou fazendo right join, né? Quando eu estou fazendo assim, eu estou jogando a minha tabela da esquerda para a direita. Então, eu só vou levar para a direita as informações que eu encontro, não as informações que eu não encontro, igual o left join. Ele vai deixar lá as informações vazias, porque a minha tabela da esquerda tem mais informações, como eu estou fazendo right join. É isso. Cabeçudo, né? Fazendo right join, acho que eu não tô fazendo. Eu trabalho tanto com left join que eu até esqueço. Vamos lá. Full join. Vamos para ele. Full join. Vou colocar o full aqui. Full já tá aqui. E o full aqui. E full aqui também. Full, tá tudo aqui. Vamos lá. Beleza. No full join, basicamente o que vocês vão ver aqui. Aqui eu tenho uma tabela chamada winner. Aqui que eu não mudei, tá? Full. Vocês vão ter o mesmo resultado do left join. Por quê? Porque aqui nos meus dados, eu vou até mudar para exemplificar melhor para vocês. Cadê? Vou voltar aqui e dados. Código. Aqui eu tenho todas as combinações, eu só não tentar. Vamos vir aqui e vamos colocar aqui um 1010, vírgula, sei lá, cientista, e vamos colocar aqui um 1011 e vamos chamar de gamer. Vamos rodar esse cara. Beleza. Então, minha tabela de cargos, eu populei ela com duas chaves que eu sei que não existe na minha outra tabela. Vamos voltar aqui e vamos rodar esse full aqui novamente. Código, vamos voltar aqui. Pronto. É isso que ele vai fazer, ó. Ele vai fazer o full join. A chave onde eu não tenho de um lado, ele vai manter em branco. Então aqui eu sei que para minha tabela A eu não tenho esses dois cargos. Então ele vai me deixar em branco. Assim como para minha tabela B eu não tenho esses dois cargos. Para essas duas pessoas eu não tenho esses dois cargos preenchidos. Certo? Quer ver uma outra coisa? Vamos olhar aqui o log. Então, no meu log, ele fez a classificação do primeiro. Tá. O meu SQL demorou um segundo. O meu primeiro join, o meu primeiro proxy sort, ele não demorou nada. No meu segundo, ele demorou um segundo. E depois, para fazer o meu merge, ele não demorou nada. Para o merge, ele não demorou nada. O proxy SQL aqui, ele já me deu real time de um segundo. Certo? Perceberam, mesmo que nesse pouco, que tem uma diferença aí de performance entre os dois. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer esse... Agora que eu mudei, vamos vir aqui no winner join. Não, eu sei que ele vai fazer. Vamos vir no left. E vamos rodar esse código novamente. Beleza. No left join não vai mudar nada. Eu ainda vou continuar não tendo somente aqueles dois caras. Vamos pro right. Acho que no right a gente vai conseguir ver agora exatamente aquilo que a gente queria, que era a questão das chaves do outro lado. Vamos lá. Vamos aqui no código. Vamos executar ele. Certo? Aí aqui, ó, vocês podem ver, ó, que como eu não tenho para esses dois cargos nenhum empregado, ele vai me deixar missing aqui. Entendeu? Agora acho que ficou mais claro. Entendeu o que o right join faz e o que o left join faz. Certo? Uma coisa que eu tô rodando eles aqui, mas não expliquei para vocês, tá? Vou mostrar aqui agora. Quando eu tô fazendo um merge, eu controlo o meu left right full join, ou winner join, através desse cara aqui. Eu tenho esse comandinho aqui, que ele é um comando que ele só me retorna o valor que é booleano. Booleano assim, ou é 0 ou é 1, ou é 0 ou é 1, certo?
Quando eu especifico isso daqui, eu estou dizendo para o merge, todos os dados que você encontrar por essa chave dentro dessa tabela, certo? Se você encontrar na minha tabela B, coloca ele como 1. Se você não encontrar, coloca como 0, certo? Por isso que eu coloco esse aqui, ó, se B igual a 1, que é o meu right join, né? Se eu voltar aqui no meu código e vir aqui no meu winner, eu coloco aqui onde A igual a 1 e B igual a 1, onde eu encontro os dois. Então eu faço o controle através desse comandinho que eu uso aqui, certo? Eu chamo, você pode chamar ele de um key, né? Onde um key booleano, ele vai te dar um 0 ou 1 para as informações que ele encontra dentro dessa tabela. Se você quiser ver essas informações aqui, por exemplo, eu quero saber se o A está vindo como 1 mesmo, ou o B está vindo como 1 ou 0, ou ver o que está vindo como 1 ou como 0, para identificar lá no seu código, só você vir aqui e renomear isso, né? Então você vem aqui e renomeia eles. Então eu vou falar assim, que B vai ser igual a e C vai ser igual a B. Certo? Quando eu rodar isso daqui, ele vai me dar aqui no final, deveria ter me dado o nome. Aqui é o SQL. Winner. Tá, ele não me deu winner merge. Não é esse? Eita. Vamos ver por que deu erro aqui. Join B. Deixa eu ver isso aqui assim. Claro, não vai funcionar. Tá, vamos colocar aqui tab 1. Vamos colocar aqui como tab 2. Pronto. Um recebe o A e o outro B. Winner join SQL. Winner join merge. Por que ele não me traz as duas colunas aqui? Estranho. Eu deveria ter duas colunas a mais aqui. Void, joga aqui. Esquece uma coisa, esquece outra. B, A e B. Tab 1, tab 2. Winner join, data winner join, merge. Data winner join, merge. Tá aqui, ó. Data winner join merge. Atualizar. Que estranho ter que atualizar isso. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho as duas colunas que especificam o que eu tenho como cruzamento e o que eu não tenho. Eu vou pegar essa mesma informação, esses mesmos dois caras aqui, e vou jogar ele num código que eu tenho do left join. Left não, vai ficar mais fácil ficar no full. Vamos lá, full join aqui. Vamos rodar ele. Outra vez. Aqui, esse é o join merge aqui. Beleza. Então, vocês podem ver aqui, ó, no final. O que aconteceu? Para onde ele dá match, ele coloca 1. Você está vendo que na minha tabela 2 eu não tenho e colocou como 0. Assim como eu não tenho aqui na minha tabela 1 essas duas chaves, ele deixou como 0. E como eu tenho só na minha tabela 2, ele colocou como 1. Vocês conseguem diferenciada, ver o que você tem de cruzamento ou não tem dessa forma. Por que eu não estava conseguindo fazer aqui, né? Ele estava dando erro. Primeiro que ele pediu para eu atualizar aqui, eu tive que atualizar, o que não faz sentido nenhum. Mas se eu colocar aqui o nome da variável, o mesmo nome que eu coloquei aqui no meu
alias, ele vai me dar erro, ele não vai me trazer informação. Então eu tenho que deixar o nome da minha variável, que é a coluna que vai aparecer, ela tem que ser totalmente diferente do que eu coloquei aqui, do que eu especifiquei aqui no meu win. Se você colocar igual, ele não vai trazer informação para você na tabela, tá? A informação do códigozinho lá booleano, tá bom? Pessoal, mais detalhes sobre isso a gente pode falar em uma outra aula. Essa aula está um pouquinho longa, eu acho já. Eu vou entrar um pouquinho mais em um outro vídeo, um pouco mais em detalhes sobre esses dois. Falar um pouquinho mais sobre esse controle que eu faço. E também mostrar para vocês um teste de performance mesmo. Usando uma tabela onde eu tenho um tamanho considerável, sei lá, uma tabela com 1 milhão de registro, para mostrar para vocês como é que funciona a performance dele dentro do SQL e dentro do Merge. Mas adianto para vocês, estão trabalhando com tabela muito grande, vocês só têm a opção de SQL ou Merge. Se a tabela é muito grande, usa o Merge, porque o Merge vai performar melhor, tá? Agora, se você não tem uma tabela de 1 milhão de registros, uma tabela, sei lá, 100 mil, 200 mil, usa o ProcSQL, que ele vai ser um pouco mais efetivo do que o Merge nesse caso, tá bom? Hash, format e array eu vou mostrar para vocês em vídeos posteriores, porque eles são estrutura, inclusive, principalmente o hash, que é o principal ali, o que performa melhor de todos eles, são estruturas que trabalham de forma muito rápida. Então, assim, eu não demoraria nada, por exemplo, para fazer esse tipo de cruzamento aqui com o hash, porque ele joga o dado em memória e faz todo o cruzamento das informações e traz para mim. Então, isso tende a ser muito rápido, tá? Fora isso, eu vou conceituar para vocês o hash, como é que ele funciona também, tá? Fiquem ligados aí no canal e acompanhem, que logo eu já vou postar esses vídeos para vocês falando sobre cada um daqueles, e também para mostrar esse teste de performance, mas só que usando uma tabela com mais informações, tá bom, pessoal? Por hoje eu vou ficar por aqui. Eu agradeço vocês por estar comigo essa noite, por ver quem está vendo o vídeo aí, e espero vocês numa próxima. Até mais!